que é, de fato, uma inteligência artificial? Acho que é importante falar sobre isso, né? Você tinha visto uma definição, né? Tem uma definição do John Lê aí, McCarthy, eu pô. até deixei aberto aqui, ó. Inteligência artificial, segundo John McCarthy. O John McCarthy é o pai da inteligência artificial americano, que foi professor de Princeton, de MIT, de Stanford, né? E ele define a inteligência artificial da seguinte Só maneira. antes de você começar, em 1956, tá? Fala aí. 1956, pra galera não achar que inteligência artificial é algo de agora, surgiu em 2023. Inteligência artificial, então, seria a ciência e a engenharia de criar tecnologias inteligentes que podem não se limitar a métodos biologicamente observáveis. Eu sei que é uma frase bonita e rebuscada, mas em outras palavras seria a ciência de criar máquinas que pensam, máquinas que se aproximam do cérebro humano, que é um desejo do homem desde lá do Alan Turing, que é um dos pais da matemática moderna, né? Da Segunda Guerra. Para quem quiser assistir um pouco, tem um filme chamado Jogo da Imitação que fala sobre o Alan Turing, né? E que a ciência, ela sempre tentou se aproximar de uma conexão do homem com a máquina, do cérebro humano. Então, a inteligência artificial, ela vem evoluindo com o tempo. A gente falou aqui de inteligência artificial do ChatGPT, mas a inteligência artificial está presente na nossa vida há mais tempo do que o ChatGPT. Só que a gente não pensa muito sobre isso, né? Por exemplo, quando você hoje atende uma ligação de telemarketing e fala com uma voz lá que vai te dando comandos e você fala as coisas e ela entende e vai cruzando os seus dados, vai armazenando seus dados, vai entendendo aquilo que você deseja, aquilo é uma inteligência artificial. Quando você está num lugar que tem reconhecimento facial e aquele reconhecimento facial de uma câmera, ele vai ser usado para cruzar dados do seu rosto com dados se você é um criminoso, se você representa algum perigo, isso é uma inteligência artificial. Então ela está presente na nossa vida em diversas ações, atividades e tal. Tem um supermercado na China que hoje em dia você entra, faz a compra, coloca a compra dentro de um saco inteligente, a bolsa inteligente, e aí aquela bolsa onde você está colocando as coisas, ela faz ali a precificação do que você comprou. Quando você vai embora, a câmera você passa por um sensor que reconhece o seu rosto, e aí aquele sensor, ele manda seus dados pro banco, e esses são dados cruzados, e aí o dinheiro já sai direto da sua conta. Ou seja, não tem mais o caixa, não tem mais um lugar onde você passar aquela coisa, não existe mais isso, né? E isso está dentro da ideia de smart cities, que a gente estava falando sobre, que são cidades inteligentes, que cruzam dados de transporte com dados de segurança pública. Então, a tendência é que a inteligência artificial ela vai evoluindo para chegar ao nível de superinteligência. Hoje o ChatGPT é uma evolução enorme de produzir textos autorais, mas a gente tem hoje utiliza-se o GPT-3, a gente falou no início, e a OpenAI está para lançar o GPT-4, que faz não só texto, mas produz imagem, né? Já tem gente associando hoje o ChatGPT com outras ferramentas, né? Pedindo linguagem de código para que ele pegue aquela linguagem de código e bote, por exemplo, vou dar exemplo, um PowerPoint, um Canva, Sim. alguma coisa assim, e ele possa gerar arquivos com base naquela linguagem de programação. A gente, inclusive, botando vídeo no YouTube falando ganha dinheiro com ChatGPT, vendendo artes de thumbnails de YouTube, né? E tal, tem um monte de coisa assim. Cara, uma galera super preocupada com isso de... ChatGPT agora vai ser o artista, o músico e o poeta e o redator, né? Mas Foi enfim... até você que me contou que a China colocou no ar uma apresentadora, o vídeo da apresentadora fingindo ser uma pessoa, Sim. Mas era uma inteligência artificial. Era um holograma. Um holograma, né? E outras duas coisas legais também que a gente estava discutindo antes foi a possibilidade de utilizar as inteligências artificiais, né? Não o ChatGPT, a gente está falando de forma ampla, para fazer análises de risco, né? Risco de crédito, por exemplo. O banco te empresta dinheiro até um determinado nível, porque ele tem, com base no seu histórico, das dívidas que você já fez, os bens que você possui, o seu perfil de consumo e tal, mas não é tipo assim, o Marcos do Itaú, né, que tá lá analisando, será que o Aloysio vai pagar se a gente der 100 mil reais para ele comprar um carro zero? Não é isso, né? É toda uma inteligência artificial que vai fazendo isso com base nos seus dados. Até porque o Marcos do Itaú não tem acesso a tudo, né? Como a gente falou, a inteligência artificial ela tem acesso a todos os dados, é um cruzamento de dados. Então ele sabe dados da polícia com dados da educação, com dados da saúde, e esse cruzamento de dados é feito por uma inteligência artificial. Aí alguém pode falar, o Marcos do Itaú tem o Google,
e ele tem outros mecanismos de busca onde ele pode buscar essas informações. Mas ele não consegue fazer isso em 3,5 segundos, né? Então a capacidade de processamento de dados, lá atrás o desafio era replicar o cérebro humano. Hoje em dia, ela tem o desafio de replicar o subjetivo do cérebro humano. Porque a capacidade de processamento ela foi superada exponencialmente, né? A capacidade de conectar aqueles dados. E assim, a rapidez ela não necessariamente significa qualidade, mas ela permite criação de várias hipóteses. E aí, dentro daquelas hipóteses, com um bom curador dos dados, né? Com alguém fazendo ali uma análise daqueles dados, você consegue ter hipóteses ali que podem te gerar uma associação que a gente nunca fez. E a